Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa no céu noturno, como alguém do século XVI veria. Não é esse vazio infinito que a gente conhece. É um lugar, sabe, aconchegante, organizado, quase claustrofóbico. Tudo no seu lugar. Exato. A Terra está aqui, parada, bem no centro de tudo, e o Sol, a Lua, os planetas, todos girando em volta da gente em esferas de cristal perfeitas. É um cosmos feito para nós. Feito sob medida. Agora, apaga essa imagem. Imagina no lugar um abismo, sem fim, sem centro, sem borda. E cada pontinho de luz que se vê é um sol como o nosso, provavelmente com os seus próprios mundos girando ao redor. Dá uma vertigem só de pensar. Total! E essa é a visão de Giordano Bruno. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de um homem que enxergou esse universo séculos antes de todo mundo e que pagou o preço máximo por isso. E a nossa bússola para essa jornada é uma fonte fantástica, uma tradução para português da obra principal dele sobre o tema, de 1584, acerca do infinito, do universo e dos mundos. Certo. E o que é fascinante aqui, e é o nosso objetivo, não é só listar as conclusões dele, é entender o método, o raciocínio. Como ele chegou lá? Isso. Bruno não tinha um telescópio. Galileu saía apontar o dele para o céu anos depois da morte do Bruno. A arma dele era a lógica pura, a filosofia. Ele se propôs a demolir um sistema de pensamento com mais de 1000 anos, usando só a força da razão. Uma verdadeira batalha de ideias. E que batalha! Vamos começar pelo fim, que já diz tudo sobre a intensidade desse conflito. Em 17 de fevereiro de 1600, depois de anos de prisão, Giordano Bruno foi queimado vivo numa praça em Roma. Pesado. E dizem que, ao ouvir a sentença, ele olhou para os juízes da Inquisição e disse uma frase que é de arrepiar. Talvez vocês, meus juízes, pronunciem essa sentença contra mim com maior medo que o meu em recebê-la. Nossa. Isso não é só coragem, é um desafio final. Ele estava dizendo que as ideias dele eram mais fortes que o fogo. Exatamente. E essa atitude desafiadora não surgiu do nada. Foi a marca da vida dele. É crucial entender que o Bruno não era um cientista no nosso sentido moderno. Ele era um filósofo, um poeta e originalmente um frade dominicano. Certo. E a rebeldia dele era universal. A fonte deixa isso muito claro. Ele não foi expulso só pela Igreja Católica. Onde ele ia, ele arranjava problema. Foi excomungado pelos católicos em Roma, pelos calvinistas em Genebra e pelos luteranos na Alemanha. É quase um recorde. Pois é. Conseguiu unir católicos, calvinistas e luteranos que discordavam em quase tudo, na certeza de que ele estava errado. Isso já diz muito, né? Sem dúvida. Ele confrontava o dogma em si, não uma versão específica. A fonte descreve ele como um homem de uma independência intelectual feroz, desde jovem. E isso alimentou a fama dele de mago. Ah, sim. Numa época em que conhecimento extraordinário era confundido com feitiçaria, a memória dele parecia sobrenatural. Mas ele mesmo explicava que não tinha nada de mágico. Ele era mestre nas artes da memória, sabe? Técnicas mnemônicas complexas herdadas de pensadores como Raimundo Lúlio. Tipo o Palácio da Memória. Exato. Ele conseguia organizar e acessar sistemas de conhecimento gigantescos na própria mente. O que, de certa forma, deve ter tornado os argumentos dele ainda mais intimidadores, né? Ele não estava só lendo um texto, ele tinha o sistema filosófico inteiro na cabeça, pronto para usar. Precisamente. E esse sistema não se limitava à cosmologia. O interesse dele era amplo. Ele questionava a natureza da Santíssima Trindade, a transubstanciação, a virgindade de Maria. Assuntos bem delicados para a época. Muito. Para ele, como a fonte aponta, a Bíblia era um livro de moral para gente simples, e que apenas os ignorantes podiam ler literalmente. Ele não estava só tentando mover a Terra de lugar no espaço. Ele estava tentando mover a humanidade de uma fé baseada na obediência cega para uma espiritualidade baseada na razão. Certo, então a gente entende o homem, o rebelde, mas qual era exatamente a ideia cosmológica tão perigosa que ele defendia? Vamos desempacotar o argumento central. Qual era o universo seguro que ele queria destruir? O modelo vigente era o de Aristóteles, consolidado por Ptolomeu. Como você descreveu, era um universo finito, a Terra imóvel. No centro de tudo. Ao redor dela giravam 7 esferas de cristal,
carregando a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol e por aí vai. Depois vinha a oitava esfera, a das estrelas fixas, a parede final do cosmos. Um casulo cósmico. E como Bruno começa a quebrar essa casca? Com uma pergunta devastadoramente simples, que a gente encontra no primeiro diálogo da obra dele. Ele pergunta: se o universo é finito, o que existe do lado de fora dessa última esfera? A resposta padrão seria nada, imagino. Ou o céu de Deus. Exato. E Bruno ataca as duas respostas. Se a resposta for nada, ele diz que isso é um absurdo lógico. Uma coisa não pode estar em nada. Certo. Para algo existir, precisa estar em algum lugar. E ele usa um exemplo muito visual, quase infantil de tão genial. Ele diz: imagina que você pudesse viajar até essa borda do universo e estendesse a mão para fora. Onde estaria sua mão? Se ela estivesse no nada, ela não estaria em lugar nenhum, logo não existiria. A própria ideia de uma borda para o universo não se sustenta racionalmente. É um paradoxo brilhante. Não pode existir uma parede se não existe um lado de fora da parede. Isso. Então, a única solução lógica é que não existe parede. Exatamente. E é aqui que a coisa fica realmente perigosa. Bruno não para na física. Ele leva o argumento para o campo da teologia, o território da igreja. Pois é, ele pergunta: por que a causa primeira, ou seja, Deus, que todos concordam ser uma potência infinita, criaria um efeito finito? Um universo pequeno não seria uma limitação da própria glória de Deus? Nossa, essa é a virada, porque ele não está só discutindo física, ele está pegando a premissa fundamental da igreja, a onipotência de Deus, e usando ela contra o modelo de universo da própria igreja. É o coração do argumento dele. Que audácia! Para Bruno, um Deus infinito exige uma criação infinita. E aqui ele faz uma distinção filosófica crucial. Ele diz que o universo é todo infinito, ou seja, não tem limites, não tem fim. Mas Deus é totalmente infinito. Qual é a diferença? Todo infinito é como uma estrada que nunca acaba. Totalmente infinito significa que Deus não está só na estrada. Ele é cada centímetro da estrada, cada átomo, tudo ao mesmo tempo e por completo. Ah, entendi. Então Deus não está lá fora olhando para dentro. Isso, Deus está em tudo, imanente. A grandeza divina para Bruno não se manifesta numa única obra-prima, mas numa profusão infinita de mundos. Certo, então se o universo é infinito, a minha próxima pergunta é: o que preenche todo esse espaço? É só um vazio escuro ou tem mais coisa lá fora? Essa é a consequência lógica seguinte que ele explora no terceiro diálogo. Para o Bruno, um espaço infinito não pode estar vazio. Seria um desperdício do poder de Deus. E a resposta dele é de explodir a cabeça para a época. Que seria? As estrelas fixas não são luzinhas presas numa esfera. Cada uma delas é um sol como o nosso. E se são sóis? Eles devem ter seus próprios planetas girando ao redor, outras terras, outras águas, como ele as chama. Nossa! No modelo dele, ele basicamente joga fora toda a ideia de esferas celestes. O céu é um espaço único, uma região etérea, preenchida por dois tipos de corpos. Primeiro, os sóis, os fogos, corpos quentes que emitem luz própria. Ok. Segundo, as terras, ou águas, corpos frios e escuros, que só refletem a luz do sol mais próximo. Então ele está dizendo que a nossa Terra não tem nada de especial? Somos só mais uma bola de água girando em torno de uma fogueira, no meio de incontáveis outras. É isso. Isso remove a humanidade do centro do palco de uma forma brutal. Ele diz que daqui os outros mundos parecem estrelas, mas se a gente estivesse num deles, a nossa Terra pareceria só mais uma estrelinha no céu. Exatamente. É uma mudança de perspectiva radical e que levanta uma questão física imediata. A gravidade? Espera, se o universo não tem um embaixo, um centro para onde tudo é atraído, para onde as coisas caem, como ele resolveu isso sem a matemática de Newton? É aqui que ele se mostra espantosamente moderno. No quarto diálogo, ele propõe uma teoria da gravidade relativa. Gravidade relativa. Ele argumenta que pesado e leve não são propriedades absolutas. Não existe um em cima e um embaixo cósmicos.
Para Bruno, a gravidade é simplesmente o impulso natural das partes de um corpo de se reunirem com o seu todo. Como assim? Uma pedra na Terra não cai porque está buscando o centro do universo. Ela cai porque está buscando se reunir com o corpo maior do qual ela faz parte, a Terra. Uau! Então, se você estivesse na Lua e soltasse uma pedra lunar, Aham. ela cairia em direção ao centro da Lua. Se uma parte do Sol se desprendesse, ela tenderia a voltar para o Sol. O movimento é sempre relativo ao seu continente, ao corpo de origem. Ele desmantelou a física aristotélica com um único golpe de lógica. Séculos antes de Newton e Einstein. Tudo bem, a física e a astronomia são incríveis, mas por que isso era caso para a fogueira? Onde está a heresia mortal aqui? O que fez as ideias dele serem tão inflamáveis? Porque para o Bruno isso nunca foi só sobre astronomia. O quinto diálogo da obra dele é sobre as consequências filosóficas, morais, espirituais de tudo isso. E é aí que ele entra em conflito direto com a doutrina. Ah, Primeiro, ele argumenta que essa visão de um universo infinito liberta o espírito. Ela nos cura do medo infantil de que o céu possa cair sobre nós ou que o mundo possa acabar. o apocalipse. Exato. Para ele, a matéria é eterna. Ela só se transforma. Não existe criação do nada ou aniquilação total. A morte é só uma mudança de composição. Isso elimina a necessidade do juízo final, da ressurreição, conceitos centrais do cristianismo. Exatamente. Segundo, ele diz que essa visão gera magnanimidade. Ela nos faz ver a vastidão da existência e, com isso, desprezar o que só os pensamentos infantis apreciam. Nossas pequenas ambições, vaidades. Nos conecta a algo maior. Isso. E, por fim, o ponto mais explosivo. Essa visão revela a verdadeira glória de Deus de uma forma que um universo pequeno jamais poderia. A fonte cita Bruno dizendo que a excelência de vida se manifesta não em um único mundo, mas em inúmeros sóis, em 1 milhão ou então infinitos mundos. Mas um teólogo da Inquisição não diria o exato oposto? Que a perfeição de Deus está em criar uma obra-prima única e perfeita, a Terra ao palco da encarnação de Cristo, e que sugerir infinitas outras criações diminuiria a nossa importância. Esse é precisamente o choque de visões de mundo. Para a Inquisição, a proposta de Bruno não só diminuía a humanidade, como parecia diminuir Cristo. Se existem infinitos mundos, eles também são habitados. Seus habitantes também pecaram. Cristo precisou se sacrificar em cada um desses mundos. As implicações teológicas eram um pesadelo para a doutrina. Ele estava oferecendo uma alternativa espiritual completa. Pois é, uma filosofia onde a salvação não vinha pela fé em dogmas e na igreja, mas pela contemplação racional da natureza infinita. Então, para ele, a cosmologia era uma ferramenta para iluminação. A fonte diz que ele havia como o caminho para a real felicidade, que nos liberta da pressuposta miséria e angústia de viver numa caixa e nos oferece as inúmeras riquezas do espaço. Ele não estava só descrevendo o céu, estava redefinindo a alma. E é por isso que ele era tão perigoso. Ele não estava dizendo que Aristóteles estava errado sobre astronomia. Ele estava dizendo que a igreja tinha uma visão muito pequena, não só do universo, mas do próprio Deus. Recapitulando essa jornada, a gente tem um pensador solitário, um nômade intelectual, que, armado só com a lógica, pegou o cosmos medieval, aconchegante e o estilhaçou. Sim, Ele imaginou um universo infinito, dinâmico, fervilhando de vida, séculos antes que a ciência moderna, com seus telescópios e equações, começassem a confirmar suas intuições. e isso nos deixa com uma reflexão final. Um pensamento provocador. A nossa fonte deixa claro que os argumentos do Bruno eram filosóficos teológicos. Ele não apresentava dados de observação, como Galileu faria. As provas dele eram a razão. Exato. E a pergunta que fica é: Bruno foi condenado por suas conclusões científicas como a pluralidade dos mundos? Ou foi condenado porque essas conclusões eram inseparáveis da sua teologia radical? Uma teologia que redefinia Deus, o universo, a humanidade e tirava a igreja do meio do caminho. Direto com um divino infinito. Será que era possível naquela época separar a ciência da filosofia e da religião? E se ele tivesse tentado? Se ele tivesse apresentado as ideias como mera hipótese matemática, sem as implicações espirituais, ele teria sobrevivido?
E a pergunta mais importante: se ele tivesse feito isso, a mensagem dele teria tido o mesmo impacto transformador que ecoa até hoje?